Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Beleza, comigo também está tudo bem. Então, hoje a tia Maura resolveu gravar a aula de geografia, que estava faltando a gente terminar na unidade 2, tá? Porque senão depois nós vamos ficar tendo que voltar lá atrás por uma coisa que vocês não fizeram ainda. Então, é pouca coisa, a gente vai terminar, certo? Então, vamos lá. Vamos falar sobre, começando lá na página 40, né? Começando lá na página 40. Eu acho que nós já fizemos a página 40, mas só para a gente relembrar, né? As palavras e o texto. Imigrantes são as pessoas que entram em um lugar para viver nele, vindas de seu lugar de origem. Por exemplo, um português que vem viver no Brasil é um imigrante, pois ele sai de outro país, no caso Portugal, para viver em nosso país. Por isso, o termo imigrante tem relação com a chegada de alguém a algum lugar. Imigrantes são as pessoas que saem de seu lugar de origem para viver em outro lugar. Por exemplo, um brasileiro que sai do Brasil para viver em Portugal é um imigrante. É possível dizer que a palavra imigrante tem relação à saída de alguém do seu lugar de origem, ok? Nas últimas décadas, a população brasileira continuou a crescer, mas não da mesma forma que ocorria nos séculos XIX e XX, pois a quantidade de nascimentos diminuiu e as pessoas passaram a viver mais. Diversos fatores contribuíram para diminuir o número de nascimentos e aumentar o tempo de vida das pessoas no Brasil. Vamos conhecer quais são eles? Então, fatores que contribuíram para diminuir o número de nascimentos no Brasil. Primeiro, planejamento familiar. Conhecimento e acesso às formas de controle de natalidade por parte dos casais. O planejamento tem auxiliado as famílias a refletir sobre as suas condições financeiras e a decidir a quantidade de filhos que desejam ter. Muitas delas optam por ter menos filhos, pois não possuem as condições necessárias para criá-los como gostariam. Porque antigamente as famílias tinham 5, 6 filhos, né? Agora as famílias pensam nessa quantidade de filhos que vão ter, por vários motivos, né? O aumento do custo de vida, e em especial nas grandes cidades, os elevados custos com escola, transporte, roupas, medicamentos, etc., nas grandes cidades brasileiras impedem que muitas famílias possam ter vários filhos. Por isso é mais comum encontrar famílias maiores nas áreas rurais e cidades pequenas, e famílias menores nas grandes cidades do país. Né? Isso é bem comum aí, dá para você perceber a sua própria família, você pode ver. Às vezes você é filho único, ou então você tem somente um irmão, enfim. Mas cada um tem o direito de escolher a forma que acha melhor, né? A maior participação da mulher nos estudos e no trabalho fora de casa. Antigamente, era muito comum que as mulheres tivessem como função os cuidados da casa e da família. Atualmente, elas passam mais tempo se dedicando aos estudos e ao trabalho. Além disso, muitas delas assumiram o papel de chefe de família e cargos importantes no mercado de trabalho. E em virtude dessas mudanças, muitas mulheres optam por ter poucos ou nenhum filho. E existem outros motivos também, né? Mas antigamente a mulher ela era criada e educada somente para cuidar da casa e do marido e ter filhos. Ela não tinha o direito, né, de muitas coisas. Muitas nem sabiam ler nem escrever. Depois que foram conquistando isso com o tempo. Ainda bem, não é mesmo? Fatores que levaram as pessoas a viver mais no Brasil. Então, vamos ver aí. Os avanços na medicina e o maior uso de vacinas, medicamentos e antibióticos. Antigamente, era comum as pessoas viverem pouco por adquirir doenças para as quais não havia cura. As pesquisas científicas desenvolvidas na área da saúde têm contribuído cada vez mais para tratar doenças
e para as pessoas viverem em condições melhores, mesmo com a idade avançada. As melhorias na rede de saneamento básico, isto é, o abastecimento de água potável e a coleta e o tratamento de esgoto e de lixo. Esses fatores contribuíram para a menor disseminação de doenças como viroses, as quais antigamente poderiam provocar muitas mortes. Muita gente morria e nem sabia por quê, né? Se bem que no nosso país, aqui vamos falar aqui da nossa própria cidade, nem todos os bairros ainda têm uma estrutura de saneamento básica correta, né? Mas temos muito mais do que antigamente. Isso já é um bom ponto positivo, mas precisa que para que todos possam, né, ter esses cuidados necessários aí. Maior circulação das informações e mais incentivos das pessoas a cuidar melhor da saúde por meio de atividades físicas e de lazer e de boa alimentação. Esses fatores ajudam as pessoas a viver com mais qualidade e evitam doenças que podem provocar mortes de pessoas ainda jovens. Então, muita coisa mudou, né? Hoje fala-se tanto da prática de exercício físico, de comer bem, comer na hora certa, dormir, enfim, cuidar-se mais, coisa que antigamente não se falava tanto, né? Mas faz parte da nossa trajetória da história e da evolução, ainda bem, não é mesmo? Então, vamos aí na página 42. Diferenças do crescimento da população no território brasileiro. O crescimento da população registrado nos últimos anos não é igual em todo o território brasileiro. Algumas unidades da federação registram um aumento maior do que outras, pois as condições de vida da população são diferentes de um lugar para o outro. Isso você, né, bem notório isso. Por exemplo, o número de pessoas que nascem é menor em alguns lugares, pois os elevados custos de vida contribuem para que as famílias tenham menos filhos. Esse fator, por exemplo, permite que nesses lugares o crescimento da população seja menor. Observe no mapa a seguir as diferenças de crescimento da população no território brasileiro. Então, observem bem aí. Tem a legenda, né, para você já sabe ler a legenda certinho. Observem bem aí. Depois tem uma perguntinha para você verificar, certo? E na número 6, na página 43 também tem uma perguntinha. Você vai observar o mapa novamente e fazer. E vamos aí, então, o perfil da população no Brasil. A população de um país é composta de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos, jovens de 18 a 29 anos, adultos de 30 a 64 anos e idosos acima de 65 anos. O Brasil é considerado um país jovem, pois metade da população brasileira tem até 34 anos de idade. Então, você vai observar o gráfico a seguir, depois pinte cada faixa etária de acordo com a legenda. Então, é só você olhar na legenda e depois você vai pintar aí a pirâmide, certo? Tranquilinho de fazer, ok? Tá. Você sabia que existe mais mulheres do que homens no Brasil? Em 2017, de cada 100 brasileiros, 52 eram mulheres e 48 eram homens. Dá para a gente perceber isso um pouco na nossa sala, né? No turno matutino tem mais meninas do que meninos, só que no turno vespertino tem menos meninas, mas é uma regra, quer dizer, é exceção. Mas, enfim, existem muitas meninas aí mesmo. Então, aqui você vai pintar o gráfico a seguir de acordo com a legenda, de modo a demonstrar a parcela feminina e a masculina do Brasil. Mulheres, né, e homens. Então, 52% e 48%. Qual que é maior? Então, mais ou menos, você já tem uma noção de quanto você vai pintar, não é mesmo? Beleza. A pirâmide etária. A pirâmide etária é um gráfico que ilustra a distribuição da população conforme as faixas de idade. Vamos aprender a ler a pirâmide etária? É bem simples. A gente já leu isso em matemática também. Elas são feitas nessas colunas verticais, lembra? Ou verticais, não, horizontais, desculpa. Tá? Esse tipo de gráfico apresenta o percentual da população por faixa de idade. Por exemplo, 0 a 4 anos, 5 a 9 anos e assim por diante. Cada faixa de idade é representada por uma barra horizontal.
As faixas de idades relacionadas às crianças e jovens estão situadas na base da pirâmide. A população idosa está representada no topo e os adultos no meio da pirâmide. Então, tá bem claro aí, é só você ler aqui bem direitinho. A soma dos percentuais apresentados deve ser 100%, que representa o total da população de um lugar. Então, é bem tranquilo. Então, você vai observar a pirâmide etária aqui da população brasileira em 2018, depois você vai responder as questões. Bem tranquilinho de fazer, certo? Você vai tirar de letra isso daqui. Agora, uma coisa bem gostosinha de fazer. Você saberia dizer quais são as principais necessidades e dificuldades dos idosos no Brasil atualmente? Faremos uma entrevista que tem o objetivo de responder essas questões. Para isso, escolha uma pessoa de seu convívio com idade acima de 60 anos e siga o roteiro de perguntas abaixo. Em seguida, discuta as informações levadas com os colegas e o professor. Nós faremos isso depois. Então, é bem legal. Você vai escolher uma pessoa que tem mais de 60 anos, e aí do seu convívio, né? Quem você puder. Mas fique em casa, faça isso por telefone, se for possível. Se não for possível fazer entrevista, não tem problema. Depois a gente fará. Depois você vai fazer num momento oportuno, ok? Bem tranquilinho de fazer, tá? Então, página 48. O número de idosos cresce no Brasil. Apesar de o Brasil ser um país considerado jovem, essa realidade tem mudado muito nos últimos anos. Nas próximas décadas, a tendência é que o Brasil deixe de ser um país jovem e torne-se um país considerado maduro, por causa do aumento da população idosa. Esse panorama deverá trazer diversos desafios para o Brasil, relacionados à saúde, aos cuidados e à integração dessa parcela da população à sociedade do país. O aumento da população idosa está ocorrendo no Brasil porque o número de nascimentos tem diminuído e, como você aprendeu, as pessoas passaram a viver mais tempo. Veja as diferenças na tabela abaixo. Veja bem, ó. Pessoa que nasce em 1950, a expectativa de vida dela é até os 52 anos. Por exemplo, 1990, a expectativa de vida dela é até os 70 anos. Dela viver. 2015, até os 75. Mas isso são só dados, né? Foram feitas pesquisas, enfim. As melhorias nas condições dos hospitais e postos de saúde, a distribuição gratuita de medicamentos para tratar determinadas doenças, o maior acesso à informação sobre a prevenção de doenças, o aumento da rede de abastecimento de água potável e de tratamento adequado do esgoto e o estímulo à prática de atividade física, por exemplo, são fatores que permitiram o aumento da qualidade de vida na população do Brasil. Então, tudo isso vem mudando, né? Cada vez mais as pessoas estão vivendo mais. Então, por isso que o Brasil pode ser considerado um país depois maduro. Ok? Então, a população rural e urbana. Bom, rural você já lembra que vem lá da fazenda, da roça, e urbana da cidade. Então, vamos lá. Para conhecermos melhor as características da população brasileira, podemos dividi-la entre aqueles que convivem nas áreas rurais e aqueles que vivem nas áreas urbanas. Hoje, a maior parte dos brasileiros, cerca de 85%, vive nas áreas urbanas e o restante, 15%, nas áreas rurais. Mas nem sempre essa realidade foi assim. Até a década de 1960, a maior parte dos brasileiros vivia no campo. Com o passar do tempo, muitas pessoas começaram a buscar as cidades para viver com suas famílias. Alguns fatores levaram muitos brasileiros a deixar o campo para viver nas cidades. Entre esses fatores estão. Então, isso aconteceu, foi chamado de êxodo rural. As pessoas saíram da fazenda e vieram para a cidade em busca de emprego, de melhorias de vida. Só que muitas vezes isso não aconteceu. Por quê? Por exemplo, tem gente que veio para a cidade, mas ele não tinha qualificação para fazer tal trabalho. E muitos até voltaram para a área rural. Mas foi uma tentativa, né? Então, vamos lá. O desemprego dos trabalhadores no campo provocado pelo uso cada vez maior de máquinas nas plantações. Então, aquele que não tem especificação, né? Quer dizer, especialidade em algum
assunto, por exemplo, agora quase todo mundo que vai trabalhar na fazenda, ele precisa ter um estudo sobre aquilo que ele vai fazer. Por mais simples que seja, ele tem que estar atualizado, né? As máquinas mudaram, a tecnologia chegou, então quem é que vai conseguir emprego? Aquele que tem a qualificação. Como é que ele vai dirigir uma máquina toda digital, sendo que ele não tem nenhuma instrução, conhecimento sobre a tecnologia? Então, por isso que estudar é importante, a gente estar sempre evoluindo. A falta de acesso à terra para trabalhar, a esperança de encontrar melhores condições de vida e trabalho nas cidades, que motivou muitas famílias a deixar as áreas rurais. Algumas unidades da federação têm população urbana maior do que as outras. Você sabe qual é a unidade de federação que abriga maior ou menor população urbana? Vamos descobrir? Então, aqui pede para você fazer em uma folha de papel sulfite, você vai construir um gráfico de barras para a população urbana de algumas unidades de federação do Brasil, com base nos dados da tabela a seguir. Não se esqueça de pintar as barras verticais de cores diferentes após finalizar sua construção do gráfico, ok? Você pode fazer isso também direto no caderno de geografia, tá? É bem tranquilo, você já sabe construir esse gráfico, é simples, aquele gráfico normal de barras. Então, você vai olhar aqui, não se esqueça de colocar o título, olhar o nome, colocar o nome dessas unidades de federação e a população urbana, certinho? Tranquilinho de fazer, você já tem habilidade para isso. População relativa e sua distribuição no território brasileiro. Dizemos que os lugares onde vivem muitas pessoas apresentam elevada população relativa. Trata-se da população absoluta dividida pela área do lugar em que vivem, como um país, ou um estado ou um município. Então, a população relativa, ela é o resultado da população absoluta dividida pelo tamanho do lugar. Mas nesse caso aqui a gente não vai fazer nenhum cálculo assim, só para você entender melhor. A população relativa do Brasil é considerada baixa. Quando dividimos a população absoluta atual pela área territorial do Brasil, obtemos uma população relativa de cerca de 24 habitantes por quilômetros quadrados. Além disso, a população está distribuída irregularmente no território brasileiro. Há lugares com elevada população relativa e outros com poucos moradores, ou seja, em que a população relativa é muito baixa. Veja a seguir o mapa de distribuição da população no território brasileiro. Então, você pode ver aí, ó, a maior parte da população brasileira vive aonde? Na parte litoral do país, né? Como você pode observar no mapa, a população brasileira está concentrada principalmente na porção mais próxima ao litoral, devido à ocupação inicial do território brasileiro durante o período da colonização. Então, desde quando começou o Brasil, já começou por ali, né? Eles chegaram pelo mar. Mas o território brasileiro tem também vazio demográfico, ou seja, áreas que são caracterizadas pela pouca quantidade de pessoas. Essas áreas são mais comuns na porção interior do Brasil, em especial nas regiões centro-oeste e norte. Bom, agora você vai olhar o mapa de novo e depois você vai responder essas questões, bem tranquilinho, tá? Aí nós temos outra também, bem tranquilo de fazer, você vai ler cada parte dos exercícios com bastante atenção e fazer. Não esqueçam de rabiscar, lembra? Rabisca, leiam de volta essas páginas aí também. Continuando, né? São todas atividades de revisão do que foi estudado ali. E o que eu aprendi? Bem tranquilo na hora de você estudar, porque às vezes fala, nossa, tia, tem tanto texto, tanta informação para chegar no final, ter só esse tantinho de coisa que eu precisava saber? Sim, tem muita informação justamente para você internalizar esse conteúdo. Então, vamos lá. População absoluta é a quantidade total de habitantes de um país, beleza? O Brasil é considerado um país com elevada população absoluta, ok?
O censo demográfico permite identificar as características da população brasileira, lembra? O censo demográfico acontece a cada 10 anos, é ele que vai lá fazer entrevista para saber quantas pessoas existem na casa, quantas estudam, qual é a renda familiar, enfim. E é feito pelo IBGE. A população brasileira está envelhecendo porque o número de nascimentos diminuiu e as pessoas passaram a viver mais, ok? Então, tem menos filhos, mas já melhorou a condição de vida, né? Praticam mais esportes, estudam mais, se divertem mais também. As pessoas passaram a viver mais porque a qualidade de vida do brasileiro melhorou, é o que eu acabei de dizer. A maior parte dos brasileiros vive nas cidades, né? São poucos que vivem na área rural. O desemprego no campo e a busca por melhores condições de vida são os principais fatores que levam as pessoas a mudar das áreas rurais para as áreas urbanas. A população brasileira está concentrada na porção mais próxima ao litoral. A população relativa é obtida quando dividimos a população absoluta pela área territorial. Belezura? Então, meus amores, por hoje é só. Então, façam as atividades, depois eu vou mandar o gabarito, ok? Um beijo grande aí no coração de todos.